Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que vão surgindo por aqui. Bom, essa videoaula, a resolução dessa questão, ela faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à resolução. Determine o número de átomos em 1,5 mol de cálcio. Bom, o cálcio, se você procurar ele na tabela periódica, você vai encontrar esse símbolo, a letra C maiúscula e a letra A minúscula. E vai estar aparecendo lá que a massa atômica que você tem do cálcio é igual a 40. Quando a gente estiver trabalhando com a massa molar do cálcio, que é a massa que você tem a cada 1 mol de moléculas de cálcio, você vai encontrar a massa molar de 40 gramas por mol. Professor, é a mesma massa que está na tabela periódica? Sim. Só que a massa atômica ela não está na unidade de gramas por mol. No entanto, quando você relaciona a massa em gramas por mol, é a mesma massa que está lá do elemento. É sempre a mesma, tá? Então você tem 40 gramas de cálcio para cada 1 mol desse elemento. Então a gente pode fazer a seguinte relação. Eu tenho 40 gramas de cálcio, que é o Ca, para cada 1 mol de cálcio, 1 mol de Ca. No entanto, a questão ela não quer saber a massa que a gente tem. A questão ela quer saber o seguinte, para a gente determinar o número de átomos que a gente tem em 1,5 mol. Aí você vai dizer o seguinte, qual que é o número de átomos que eu tenho se eu estiver trabalhando com 1 mol? 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E agora eu até te falo uma coisa, você nem precisaria saber essa quantidade de massa molar aqui. Porque a relação que a gente vai fazer nessa questão não é com a massa em gramas e o número de mols, ou a massa em gramas e o número de átomos. A gente vai fazer uma relação entre número de mols e número de átomos. E não importa nada do que está na tabela periódica para que você possa resolver essa questão. Ah, professor, então eu simplesmente posso ignorar o fato de eu estar falando do cálcio? Pode. Você poderia estar falando de qualquer elemento químico. Olha só. Sempre que você falar que você tem 1 mol de um determinado átomo, 1 mol ele equivale, ele é igual a você falar que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de qualquer átomo. Como a questão está falando do cálcio, aí você fala que são átomos de cálcio. No entanto, a questão ela quer saber o número de átomos que você tem, não em 1 mol de átomos de cálcio, mas sim o número de átomos que você tem em 1,5 mol. Tá? Então, com 1,5 mol, qual que é o número de átomos que você vai ter? Você faz uma regra de 3 para descobrir isso. Na regra de 3, você faz uma multiplicação cruzada. Você pega o x para multiplicar com 1, porque quem está embaixo de uma coluna multiplica por quem está em cima da outra coluna, coloca um sinal de igual e faz a mesma coisa com os dois valores que sobraram. Você vai multiplicar o número 1,5 pelo número 6 vezes 10 elevado a 23. Nessa multiplicação aqui, você pode multiplicar apenas 1,5 pelo número 6, que vai ser igual a 9. E aí você vai ter 9 vezes 10 elevado a 23, e do outro lado da igualdade, x vezes 1 vai ser igual a x. Então você vai ter 9 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Átomos de cálcio. Vocês estão notando então que quando você faz uma relação entre o número de mols e a quantidade de partículas, você não precisa saber de nenhum dado da tabela periódica. Você simplesmente precisa saber o seguinte, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. No caso, a gente está falando de átomos, então 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. E como eu quero saber de 1,5 mol, a gente diz que é x e fazemos essa multiplicação cruzada, da qual chamamos de regra de 3, para descobrir o valor de x.
Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!